A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos, graça e paz, um bom domingo de Páscoa, que possamos agradecer a Deus pelo grande amor que Ele tem por nós, por ter enviado o seu Filho amado, né, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Essa é a nossa gratidão no dia de hoje. Hoje vamos continuar com o tema da EBD, a família cristã e os desafios da pós-modernidade. Vamos fazer uma oração, e dar sequência aqui a esta aula. Amém? Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, é que nós te agradecemos por mais um dia de vida, por mais um dia, Senhor, na tua presença, Pai. Te agradecemos eternamente, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Por esse dia, Pai querido, esse domingo de Páscoa, Senhor, esse domingo do Senhor, Pai. Imensamente o amor, que o Senhor teve por nós ao enviar teu Filho amado Jesus na cruz do Calvário, que morreu pelos nossos pecados, Pai. Te damos graças, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso. Abençoe aqui essa aula, Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo, Senhor, que possamos aprender cada vez mais com a tua palavra, Senhor. Esse é o nosso pedido, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Bem, amados, vamos começar com uma pequena reflexão. O texto que eu quero ler hoje está lá na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, a carta de epístola de Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, versículo 8, que diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, aos filipenses, é uma das cartas assim mais pessoais do apóstolo Paulo, onde ele agradece imensamente, o amor, que esses irmãos tiveram com ele em tempos de dificuldade. Então, uma carta muito especial da parte do apóstolo Paulo. É a carta lá onde tem aquele famoso texto, Filipenses 4, 13, tudo posso naquele que me fortalece, e aquele texto no finalzinho, Filipenses 4, 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Essa igreja foi muito especial para o apóstolo Paulo. Eles deram para ele até o que não tinham, até o que não tinham. Então, era um povo espiritualmente muito agradecido a Deus. E o apóstolo Paulo, nessa carta, ele mostra que a gratidão, por esse povo, por essa igreja, até o ponto de ele dar um conselho em o que pensar, onde nós devemos colocar o nosso pensamento. E para os dias de hoje, em tempo de pós-modernidade, onde nós somos confrontados diariamente, diante da palavra de Deus, então nada como um texto como esse, onde ele diz, aos filipenses, então finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, e tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se alguma excelência há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, essas palavras aqui que devem ocupar o nosso pensamento. Isso é um grande conselho da parte do apóstolo Paulo para a igreja de Filipos e para nós hoje, que o nosso pensamento se ocupe, de coisas boas, de coisas agradáveis a Deus, em nome de Jesus. Essa reflexão para o dia de hoje. Amém, amados? Então, vamos dar continuidade. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre o relativismo, é uma das culturas dessa idade pós-moderna, dessa
dessa pós-modernidade, o tempo que nós vivemos hoje. Então, falamos um pouquinho sobre o relativismo, é a linha de pensamento onde não existe uma verdade absoluta, né? E hoje nós vamos começar com uma outra cultura do, da pós-modernidade, que é o pluralismo, tá? Nada mais é do que uma sequência do relativismo, com uma pequena diferença. Então vamos começar com ela. Então aqui no item 16 aqui da aula, capítulo 16, vamos dizer assim. Então, o que é o pluralismo? Que cultura que é essa, né? Nessa pós-modernidade? Então, o pluralismo segue a mesma linha de pensamento do relativismo, quanto ao questionamento das verdades absolutas ou universais. No entanto, no pluralismo, as verdades são múltiplas em relação ao mesmo assunto ou ponto de vista. Assim, o indivíduo ele pode ter várias verdades a respeito do mesmo assunto, sendo certo o que ele considerar certo, errado o que ele considerar errado, na sua visão particular. Então, nada mais é de que um relativismo, porém com várias verdades. Então, para um determinado assunto, o indivíduo ele pode ter vários pontos de vista, várias verdades a respeito. Não há aqui, então, a busca do conhecimento de uma verdade absoluta. O que ele achar que é certo, para ele estar certo, acabou, não tem questionamento, ele pode ter várias verdades a respeito daquele assunto. Então, esse é o pluralismo, essa cultura desse tempo de pós-modernidade que nós vivemos hoje. Ok? Depois nós temos essa aqui bem importante e bem interessante, que é o sincretismo, né? Então, o que é o sincretismo? É uma reunião de doutrinas ou correntes filosóficas, políticas ou religiosas de caráter diverso uma das outras. No sincretismo religioso, há uma mistura de diversas crenças, com a manutenção de traços visíveis das doutrinas originais. Por exemplo, no Império Romano, os deuses gregos eles foram absorvidos na cultura romana. Por exemplo, a deusa Afrodite passou a se chamar Vênus e Zeus a se chamar Júpiter. Então é uma fusão, né, no caso aqui no sincretismo religioso, uma fusão de religião onde aquela religião predominante ela absorve de, a, de outras culturas, né, religiosas aquilo que ela acha que convém e passa, né, a utilizar na sua religião. Então, os romanos fizeram isso com a cultura grega, né? Então, pegaram os deuses gregos, né, e passaram, fundiram com a religião romana, dando uma característica um pouco diferente, né? Predominou a romana, mas teve essa fusão em relação aos deuses, que é bem interessante. Aí nós temos aqui, falando de Brasil, né? O sincretismo aqui no Brasil. Olha que interessante, a cultura brasileira ela é muito diversificada, tendo em vista a origem do nosso povo, né? Na colonização do Brasil, tivemos a influência dos portugueses, índios e escravos, os africanos. E cada povo, né, deixou uma marca na cultura brasileira, né? Então, no Brasil, por exemplo, né, o sincretismo religioso, nós vemos que a Umbanda ela mistura elementos do catolicismo, do espiritismo e de religiões de matriz africana, só para vocês terem um exemplo. Como o nosso país ele é, né, miscigenado, então nós temos a influência de várias culturas. Sincretismo no meio evangélico. Olha que interessante, né? Então, hoje no meio evangélico é muito comum a prática do sincretismo religioso. Então, o uso de objetos que adquirem poder divino, vinculados à cura e a uma situação de vitória, de êxito sobre alguma situação vivida, os chamados amuletos. Então, podemos citar alguns amuletos, como é o copo com água, é muito comum nessas igrejas, principalmente aquelas, né, que tiveram, né, o movimento do neopentecostais. Então, é muito comum, ou aquelas bem mais tradicionais, algumas igrejas
pentecostais mais tradicionais utilizam muito isso. Então, um copo com água, campanhas com rituais religiosos, por exemplo, Sal Grosso do Mar Morto, terras do Monte Sinai, água do Rio Jordão, uma toalha ungida por um ministro, né? Uma rosa ungida pela igreja, a chave da vitória. Então, entre outros meios, entre outros artifícios, entre outros amuletos. Então, o sincretismo ele entrou na igreja evangélica dessa forma. Se por um lado nós, como evangélicos, como cristãos, né, protestantes, não utilizamos, assim como a Igreja Católica, imagens para fazer adoração, mas nós utilizamos, algumas igrejas utilizam esses amuletos, né? Então, coloca o poder nesses materiais, nesses objetos, né? É bem interessante. Principalmente nos locais em que nós temos as histórias da Bíblia, onde Jesus passou, né? Então, é onde seu povo passou. Então, vai lá até aquele país, traz um pouco da areia de lá, do sal de lá, faz uma oração e serve ali como um amuleto para o seu povo. Esse é o sincretismo no meio evangélico. Depois nós temos o pragmatismo. O que é o pragmatismo? É uma outra cultura da pós-modernidade. Pragmatismo é uma corrente de ideias que prega que a validade de uma doutrina é determinada pelo seu bom êxito. A origem do pragmatismo é americana, o início no século XIX. Os principais idealizadores são aqui o Charles Sanders, né, e William James. São americanos, ou seja, no pragmatismo, o importante é o resultado e não a forma como foi alcançado. O sentimento de valorização do certo, do correto, o justo, ele vai sendo deixado de lado em favor do benefício ou lucro. É o significado da popular frase: os fins justificam os meios. Ou seja, no pragmatismo, o importante é o resultado e não a forma que você alcança esse resultado. Essa é uma cultura da pós-modernidade que também entrou na igreja, e principalmente nos meios corporativos, nas grandes empresas. Olha aqui, o pragmatismo corporativo. Então, no meio corporativo, a filosofia do pragmatismo é muito utilizada, principalmente nas grandes empresas. A visão pragmática é o meio que os executivos atuam para alcançar os seus resultados, os quais vão determinar a sua permanência na empresa e no mercado. Um dos requisitos mais exigidos hoje nas empresas é a produtividade, fazer mais com menos, sem muito questionamentos quanto à forma que foi alcançada. A qualidade vem em segundo plano. Nos casos de demissão, a baixa produtividade do colaborador é o principal item avaliado. Veja que interessante, né? A busca pela produtividade, né? Utilizando qualquer, né, ou quaisquer meios, né, para alcançá-la. Deixa um pouco a ética de lado, mas o importante é que é produzir. O pragmatismo na igreja, veja como ele entrou. Então, no meio evangélico, a filosofia do pragmatismo também é utilizada. Em tempos de pós-modernidade, muitas práticas corporativas acabaram entrando na igreja, o que não quer dizer que todas sejam ruins, de forma alguma. Tem muitas práticas que nós, como cristãos, utilizamos em nossas igrejas, que nós pegamos do meio corporativo. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim, muita coisa pragmática, muito pensamento, muita filosofia pragmática. Isso para a igreja não é saudável. Um dos maiores exemplos é a forma que algumas igrejas utilizam para obter o crescimento de sua membresia a qualquer custo. Esquecem da ética e, principalmente, de consultar a palavra de Deus. Então, a prática de arrecadar os dízimos e ofertas de algumas igrejas possui técnicas pragmáticas, com intimidação, condicionando o tamanho da bênção com o valor doado,
com citações de versículos fora de contexto. É como se Deus fosse o nosso mordomo, sendo obrigado a atender todos os nossos pedidos. Veja essa ilustração ao lado aqui, né, das igrejas evangélicas. Olha que interessante a fila, onde a igreja tem a ênfase na cura, onde Jesus cura, a fila onde a igreja tem a ênfase, né, que Jesus prospera, e a fila onde tem a ênfase, na verdade, uma pessoa, né, onde tem a ênfase que Jesus salva, né? Ou seja, a igreja que prega a palavra de salvação, a cruz de Cristo. Essa que dá para entender bem o que é o pragmatismo na igreja. Bem interessante. Agora sim, vamos então entrar um pouquinho na família cristã, né, e os efeitos da pós-modernidade. Então, nós temos o quê? Então, a pós-modernidade, ela trouxe mais liberdade de expressão e pensamento, né, às pessoas, tendo em vista a ideia de que tudo é relativo, desvalorizando alguns comportamentos, né, pré-estabelecidos pela sociedade ao longo do tempo. Então, o modelo de casamento formalizado em cartório e no religioso está em desuso, e o mais comum é o regime de união estável, né? O que é que nós falamos na aula introdutória? O regime de união estável é aquela união sem a formalização de um casamento, tanto no civil como no religioso. É a união de duas pessoas, né, mesmo gênero ou não, com o objetivo que é de constituir uma família. Então, esse é o regime de união estável, que é mais comum nos dias de hoje. Então, o modelo de família tradicional ou nuclear, né, aquele que é composto por homem e mulher, né, tem seus filhos, né, também mudou. Então, agora é a família universal, que é composta por casal do mesmo gênero ou não. Então, essa é a família da pós-modernidade. Algumas características da pós-modernidade influenciaram muito a relação do casal no seu dia a dia. Então, o consumismo desse mundo capitalista, que leva o indivíduo ao prazer da satisfação pessoal, ele faz sobressair o individualismo. Então, não existe mais o meu e o seu no casamento, perdão, não existe mais o nosso no casamento. Então, hoje existe o quê? O meu e o seu. Então, tem a minha dívida, a sua dívida, o meu salário, o seu salário. Então, não tem mais o nosso na relação conjugal. conjugal. Veja essas ilustrações, né? Um modelo de uma escritura declaratória, né? De uma estável, e os tipos de famílias, né? Existentes hoje na pós-modernidade. Um outro ponto, né? Da família cristã na pós-modernidade. Então, o zelo pela manutenção do casamento, né? Até que a morte o separe, deixou de existir, dando lugar o que à infidelidade, ao divórcio, como se fossem comportamentos naturais, não havendo mais o pudor das partes envolvidas. A reconciliação é coisa do passado. Então, se alguém errar, cada um vai para o seu lado. Enquanto o mundo pós-moderno desvaloriza o casamento, o desafio do casal cristão é se manter firme na palavra de Deus, indo na contramão dos valores do mundo, honrando os votos estabelecidos diante de Deus. E a Bíblia tem conselhos riquíssimos contra os valores deste mundo. Então, as palavras do apóstolo Paulo às igrejas da época parece que foram escritas, né, para as igrejas de hoje. Haja vista tanta semelhança aos problemas que estamos vivendo. Então, vejam que interessante, né? Em relação às dificuldades que a família cristã ela vive hoje nesse mundo pós-moderno. Então, está sendo, né, desconstruído todo aquele modelo de família que foi construído, estabelecido lá atrás. Aquele modelo de família com a influência do cristianismo na vida da sociedade. Então, o casal, né? O casal hoje, o casal cristão, hoje nós temos assim muitas dificuldades em relação àquilo que esse mundo pós-moderno ele prega em nossas vidas. Então, cada dia realmente é uma novidade e aos poucos, né, isso vai sendo validado pela justiça, né, do nosso país. Então, é aquele conceito tradicional de família, ele está, né, perdendo espaço nessa sociedade em que nós vivemos. Então, para nós como cristãos, principalmente como casal, então a nossa vida conjugal,
ela tem que ser pautada, né, na palavra de Deus, né? Não podemos dar ouvidos ao que esse mundo, né, traz, a voz desse mundo, aquilo que vem para nós. Por isso que nós somos contracultural, ou seja, nós vamos na contramão do mundo. E a palavra de Deus, ela tem, como nós falamos, as cartas paulinas, nossa, são muitos dos conselhos, né, que são, é como se fossem elas escritas para as igrejas de hoje. Nós vemos lá em Colossenses, por exemplo, em Colossenses 2:8, olha o que diz a palavra de Deus aqui, o apóstolo Paulo, ó, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não de Cristo. Veja que interessante, né? Filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas. Né? É um texto muito atual para os nossos dias. Fundamento nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. Ou seja, princípios deste mundo, e não em Cristo, né? E não de Cristo. Interessante. Romanos 12:2, já lemos, né? Em outra aula, mas vale a pena reforçar quando o apóstolo Paulo diz assim, ó, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não vos conformeis com esse século. Para nós, né, possamos permanecer firmes, né, na palavra de Deus, em todas as nossas atitudes, onde quer que nós, né, andemos, seja no trabalho, no nosso dia a dia em casa, com a nossa família, em qualquer setor da sociedade, mas que a gente possa, né, andar conforme a palavra de Deus. Filipenses 4:8, né, que diz assim, aquele texto que foi o da reflexão no começo da aula, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Então, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, nosso pensamento tem que ser ocupado dessas coisas, de coisas boas, de coisas que agradam ao coração do Senhor. Então, essa é a forma que nós temos para combater e permanecermos firmes nesse mundo pós-moderno que nós vivemos hoje, né? Então, pensando em tudo aquilo que é verdadeiro, né? Tudo aquilo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, que é justo, né? Justiça divina, tudo que é puro, que é a pureza, que é amável, né? Tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, ou seja, se é excelente, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, isso que o nosso pensamento, nós devemos acordar diariamente, pensar nesse texto aqui, em tudo aquilo que a gente vai, o nosso pensamento tem que ser ocupado de coisas boas, né? Coisas benéficas para o nosso espírito e para a nossa comunhão com Deus. Amém, amados? Então, esse foi o recorte, né, da aula de hoje, que é o tema que nós estamos trabalhando, a família cristã e os desafios da pós-modernidade. E na próxima aula, nós vamos continuar com os problemas enfrentados pela família cristã nesse mundo pós-moderno e vamos falar um pouquinho também mais da relação conjugal, né, do cristão como, como casal, na relação como casal nesse mundo pós-moderno, a parte de criação de filhos e outros assuntos que envolvam a família cristã nessa pós-modernidade. Amém? Então, fique com Deus, né? Que Deus possa abençoar nesse domingo aí maravilhoso, que possamos estar também orando nesses dias de confinamento, conforme a Igreja Batista Água Viva tem se proposto a todos os dias, né, por todos aqueles
pontos, aqueles temas de oração, em relação a essa pandemia, né, aos médicos que estão tratando, as famílias desses que foram acometidos por esse vírus, as famílias que perderam seus entes queridos, né, que possamos estar orando também pela ciência, né, que o homem possa, né, buscar, Deus possa abençoar esses profissionais da saúde a encontrar uma vacina, encontrar uma cura. Sabemos que é palavra de Deus, que é profecia, mas é nosso papel também como cristão, né, ser luz nesse mundo, né, sal da terra, e orar pelas nossas autoridades também, que elas possam ter ideias assertivas, né, diante de uma pandemia como essa, ok? Que Deus abençoe a todos, que todos possam estar bem em suas casas, né? Respeitando aquilo que as nossas autoridades estão demandando todos os dias e que tenhamos um domingo abençoado por Deus. Logo mais teremos a palavra, né, ministrada, é, ministrada que será ministrada aos nossos corações, da Igreja Batista Água Viva e amém, amém. Deus abençoe a todos, tá? Um bom dia.